Olá, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao Band News do Mundo, o seu programa semanal de análise das notícias internacionais da Band News TV, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Me diz, você já pensou em morar fora do país? Ainda que por pouco tempo, talvez. Isso está ficando cada vez mais difícil, especialmente na Europa. Itália, Espanha e, mais recentemente, Portugal colocaram em prática medidas para dificultar a concessão de cidadanias ou de vistos, restringindo, sobretudo, a chance de estrangeiros viverem nesses países. E, claro, os brasileiros estão entre os mais afetados. Segundo dados mais recentes do governo federal, cerca de 5 milhões dos nossos compatriotas vivem longe da nossa terrinha. E olha que 10% deles estão só em um país, Portugal. Como que fica, então, a vida deles e daqueles que também querem se juntar a outros tantos brasileiros ao redor do planeta? E mais, o que tem levado a essas decisões dos governos ao restringirem esse tipo de migração? Bom, para falar do assunto, eu, João Vieira, converso hoje com a advogada luso-brasileira Luciane Tomé, especialista em nacionalidade portuguesa, está já aqui ao meu lado. Obrigado mais uma vez, Luciane. Obrigada a você, João, pela participação e pelo convite. E, claro, aqui em nosso telão vai aparecer o professor Cassio Lemos, de Relações Internacionais e pesquisador da USP, sempre também nos ajudando. Professor, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, João. É isso. Professor, me permita a gente começar aqui com a doutora Luciane para, primeiro, deixar um contexto bem claro, né, doutora, sobre o que a gente tem vivido, sobretudo nos últimos dias, com o início da chamada Lei dos Estrangeiros, né, entrando em efeito lá em território português. Primeiro, se você conseguir dar para nós, né, dar para nosso público aqui esse contexto, o que mudou, o que muda a partir de agora, quais que são possivelmente as dificuldades que serão enfrentadas lá em Portugal para os brasileiros. Claro, é uma lei para todos os estrangeiros, mas especialmente para os brasileiros que querem ou já estão em Portugal. O que muda? Bom, a partir do momento que a lei entrou em vigor, ela tem um impacto significativo na vida de todos os estrangeiros, principalmente, como você bem disse, em relação aos brasileiros, que é a maior comunidade que vive e que reside em Portugal. O que a gente tem de forte impacto inicialmente é a questão da regularização, sob o nosso entendimento. Antigamente, a gente tinha uma ferramenta de regularização para esse brasileiro, especificamente, que chegasse a Portugal como um turista e decidisse trabalhar, né, ou decidisse fazer uma outra atividade que não fosse o turismo, através de um processo que se chamava manifestação de interesse. Essa medida já tinha sido extinta já faz um tempo. E agora, com essa nova formatação da legislação, quem chega com visto de turismo não pode, de forma alguma, fazer essa regularização. Qual é o caminho para isso? Retornar para o país e fazer o visto correto. Esse, no meu ponto de vista, né, e de outros colegas, é o impacto mais significativo. Além disso, a questão do reagrupamento familiar, né, da união das famílias, aquele estrangeiro que está em Portugal e que deseja ter esposa, né, ou companheiro ou companheira, filhos, morando junto de uma forma legalizada. A lei abriga agora uma certa restrição, hipoteticamente dizendo, você casou há 6 meses e deseja levar a sua esposa ou o seu marido para residir em Portugal. Pelo fato de você ter um casamento de 6 meses, o novo diploma, ele não permite que o reagrupamento familiar seja feito, a não ser que você prove que essa convivência já superava 18 meses. Quando se trata de união estável, de pelo menos 15 meses. Além disso, um casal só pode pedir também essa tolerância, esse título de residente, a partir de 2 anos de residência válida. Se você tem filhos menores, esse passo é imediato. Aí a lei não tem uma burocracia acentuada, permite. O que no projeto anterior
tinha alguma restrição, né? Até porque a gente teve um balanço desde que isso veio à tona, né, por parte da proposta do governo de regulamentar e de regularizar esse processo migratório, onde a Assembleia votou, foi para o presidente Marcelo Rebelo, que levou a matéria a conhecimento do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional deu a devolutiva, né, com algumas indicações de reforma daquilo que havia sido enviado. Voltou o texto e aí ele foi rediscutido, foi levemente flexibilizado e agora a gente tem o diploma implantado definitivamente dentro do ordenamento jurídico e colocado em prática em Portugal. Então, na minha ótica, João, o impacto da regularização, né, que não pode mais ser feito na forma de turista, para um visto de trabalho, por exemplo, em Portugal propriamente dito. E também a questão do reagrupamento familiar é o mais impactante. Além disso, as ações judiciais, né? Um cidadão ele pode recorrer? Pode, de uma decisão que tenha sido feita na esfera administrativa. Porém, ela precisa ser dotada de gravidade, né? De uma ameaça evidente ao direito desse cidadão. E a AIMA vai ter um prazo maior, né? Que a agência que acaba disciplinando essa matéria em relação ao estrangeiro que confere o título de residência. Ela tem um prazo maior para entregar essa devolutiva também ao cidadão. Então, esses são os pontos principais sobre a nossa ótica. Muito obrigado mais uma vez, porque são dúvidas que muitos brasileiros que nos acompanham diariamente têm, né? A gente fala bastante sobre imigração, sobre as políticas que têm sido mais restritivas recentemente, não só na Europa, mas em outros países. A gente foca aqui na Europa porque mais recentemente, né, Itália, Espanha, Portugal anunciaram mudanças, mas professor, nós temos visto isso em outros países do mundo também, não é? Seria algo já muito especial, digamos assim, se falar mesmo que apenas esses 3 países muito importantes, muito ligados à história do Brasil, impusessem regras do tipo, mas outros também têm levado a esse tipo de medida. Por que exatamente? O que tem motivado, na sua opinião, esse contexto geopolítico que agora nós enfrentamos? Olha, João, eu diria que é uma interação entre fatores domésticos e internacionais, né? Então, se a gente levar em conta essa interação, isso vai provocar uma profunda transformação na percepção pública sobre a questão da imigração, da identidade nacional e de segurança. Então, eu destacaria aqui 3 camadas, 3 eventos particulares que geraram esse aumento dessa percepção negativa a respeito da imigração, que tem gerado esses movimentos digamos, de reação, ou movimentos reacionários, né? Se a gente olhar para a guerra da Ucrânia como um desses eventos, nós vamos ver que a guerra da Ucrânia vai servir como um amplificador de tensões internas dentro da União Europeia, tensões pré-existentes, né? Mas a guerra em si, os efeitos da guerra, vão gerar novas camadas de pressão, por exemplo, a crise energética que vai gerar ondas de inflação sobre a economia europeia. Isso vai, evidentemente, aumentar o custo de vida, o custo da alimentação, do transporte, enfim. Vai criar-se aí um ambiente de uma escassez percebida que há muito tempo a Europa não experimentava. Outro ponto que a guerra da Ucrânia vai gerar é o ressurgimento de um movimento nacionalista, né? Porque a guerra vai criar, de certa forma, narrativas nacionais de segurança, de defesa nacional, né? E um terceiro questão dentro da guerra da Ucrânia ainda seria uma nova pressão demográfica que vai ser o deslocamento de mais de 6 milhões de ucranianos para a Europa Ocidental. Evidentemente que esses europeus vão ser tratados de uma outra forma, né? Vão ser considerados para os europeus refugiados, entre aspas, legítimos. Isso, de certa forma, vai criar uma hierarquia implícita entre refugiados, né, europeus e não europeus, gerando algum tipo de ressentimento. Um segundo evento, que vai ser uma guerra que também vai reverberar de forma muito intensa na Europa, João e Luciane, eu diria que é a guerra entre Israel e o Hamas, porque esse conflito, de certa forma, vai internacionalizar questões domésticas, né? Então, se a gente analisar para a onda de protestos massivos, né, pró-Palestina nas capitais europeias, nós vamos ver que
os grandes protagonistas desses movimentos foram comunidades árabes, muçulmanas, né? Essas comunidades vão utilizar símbolos como as bandeiras palestinas, as vestimentas palestinas. Esses movimentos também vão ganhar grande reverberação dentro da esquerda europeia, né? Combinando aí discursos coloniais e anti-imperialistas. E o que é que isso vai provocar? Isso vai provocar uma percepção por parte de grupos mais voltados à direita e à extrema-direita de que essas comunidades estariam importando conflitos externos, estariam demonstrando a prioridade sobre identidades estrangeiras, sobre identidades nacionais. Então, isso vai criar aí uma narrativa para esses grupos de que os imigrantes seriam mais legais do que causas internacionais, seriam mais leais às causas internacionais do que aos países que acolheram esses imigrantes, né? Isso vai, evidentemente, provocar uma política reativa e isso vai reverberar nas decisões de política. E o último ponto para encerrar, João, que eu colocaria, seria o próprio retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, porque isso vai criar, de certa forma, as políticas, né, as novas restrições migratórias que o Trump vai iniciar nos Estados Unidos, vai criar um modelo, digamos, replicável e também, digamos, entre aspas, legítimo para outros grupos internacionais que vão se espelhar, né, que se os Estados Unidos fazem, nós também podemos fazer. Isso também vai quebrar uma série de tabus, né, no discurso anti-imigração e, evidentemente, vai criar aí um novo fôlego e um novo ímpeto para esses grupos que defendem maiores restrições em matéria de imigração na Europa. Muito bom, professor. Uma análise também essencial sobre esse contexto, né, que a gente vive e que se replica em diferentes regiões. Agora, nós estamos, né, mais uma vez, com muito prazer, gravando a Band News no Mundo aqui na sala digital. A nossa equipe preparou novos dados mostrando as perguntas que as pessoas fazem no Brasil, também em Portugal. Quais são as pesquisas mais feitas? A Alessandra Petralha separou esses dados para a gente e traz agora para você acompanhar. Oi, João, Sala Digital chegando por aqui. Portugal é hoje um dos países da Europa que tem adotado medidas mais duras para a entrada de imigrantes. E de olho nesse movimento, a gente identificou o seguinte. Vamos aqui para o nosso telão, porque as buscas no Google por deportação em Portugal estão no maior patamar da série histórica, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. De um ano para cá, o interesse por informações sobre novas regras relacionadas à deportação, essas buscas triplicaram. E é importante dizer, essas pesquisas incluem todo tipo de dúvida sobre esse tema, deportação, tanto de brasileiros quanto de portugueses que tentam entender esse cenário mais restritivo, tanto para quem quer morar e trabalhar em Portugal, quanto para quem já está no país e busca autorização de permanência. A gente também trouxe aqui algumas das perguntas feitas com a palavra brasileiros em Portugal em 2025. Duas se destacam: brasileiros podem votar em Portugal e quantos brasileiros vivem em Portugal? De forma bem direta, sim, os brasileiros podem votar em Portugal, mas somente nas eleições municipais e desde que tenham residência legal por pelo menos 2 anos. Já os brasileiros que vivem no exterior, incluindo em Portugal, continuam obrigados a votar nas eleições para presidente e vice-presidente do Brasil. Para isso, precisam regularizar o título de eleitor no país onde estão morando. E olha, segundo a Agência de Migração e Asilo de Portugal, mais de 1,5 milhão de estrangeiros vivem legalmente no país e os brasileiros são a maior comunidade, com cerca de 450 mil pessoas. Eu volto com você, João. Valeu, Ale. Mais uma vez, obrigado. Dados importantes que mostram um crescimento exponencial entre o ano passado e esse da busca por deportações.
Doutora, a gente está acostumado, quando pensamos em deportação, sobretudo neste governo atual de Donald Trump, a gente quase que instantaneamente pensa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deportando pessoas. Aliás, enquanto a gente conversa, vou pedir para a nossa equipe voltar a colocar na tela, para quem nos acompanha por vídeo, esse gráfico, né, que mostra um crescimento gigante, é uma diferença muito grande. Para quem nos acompanha por áudio, é quase que o triplo. Agora, aliás, mais do que o triplo. Agora, Portugal deu para ver, através dessas buscas, que as pessoas estão preocupadas em serem deportadas ou, aparentemente, preocupadas com o ato da deportação. Esse ato se torna prática ou é apenas uma ameaça ou coisa do tipo? Ele tem se tornado mais prático. Com a participação efetiva da PSP hoje, né, inclusive é notório que isso vem sendo até veiculado nas redes sociais, né, nos veículos informativos, a abordagem, né, de turistas, que às vezes são turistas e às vezes não são, são imigrantes já ilegais, em alguns pontos de concentração de estrangeiros, mesmo em Lisboa, Porto. Então, está sim existindo um controle maior de abordagem, né? Quando é identificado um residente que não esteja legalizado, que esteja irregular no país, normalmente ele vai ser notificado, tá? Vai receber essa notificação para fazer um abandono voluntário. Isso vem acontecendo, né? Vocês devem ter acompanhado que o governo, através da AIME, emitiu inúmeras notificações, né? Para que essas pessoas deixem o país. Então, quando você tem essa medida, você tem uma advertência. A tradução na prática, se o professor até concordar comigo, é ou você deixa o país de forma amigável, ou você está sujeito a uma situação de forma coercitiva. Isso acontece na prática? Está acontecendo, tá? Ainda da forma que o governo prevê? Acredito que não. Agora, com as medidas implantadas na nova legislação, nessa alteração da lei do estrangeiro em si, a nossa percepção é que isso se tornará mais efetivo. E com respeito, obviamente, né, até por conta das ações do governo americano, como o professor bem argumentou, né, se tornando um espelho para outros estados estrangeiros praticarem, né, essa inspiração que os Estados Unidos agora se tornou efetivamente real. Então, sim, as abordagens estão sendo mais efetivas, existe um risco de deportação. O governo está criando mecanismos e aparatos para colocar em prática aquilo que agora está devidamente fundamentado na lei. Perfeito. Agora, professor, a imigração muitas vezes é vista como uma espécie de bondade dos países, como um benefício e não como um direito. Há uma questão também de necessidade, né, de muitos países, porque tem uma população mais velha ou há alguns gaps, né, um vácuo ali em certas profissões, até em Portugal, né, agora há essa questão do visto por habilidades qualificadas. Por conta de trabalho. Exato. Agora, professor, como que fica essa balança, né? Os países colocando essas medidas mais restritivas, ao mesmo tempo em que parte deles precisa, né? Pelo menos parte da imigração para rejuvenescer a população, para fazer trabalhos que os cidadãos nacionais não querem. Como que fica essa balança? Pesa mais para que lado? Eu diria que o momento de crise que o mundo vive, não apenas a Europa, né, mas nós temos a multiplicação aí de cenários de instabilidade ao redor do mundo. Eu diria que esse cenário é propício a um cenário, de fato, onde a temática de segurança ela se sobrepõe sobre outras temáticas. Então, a crise, não apenas a crise em termos de conflitos, mas a crise econômica que gera essa percepção de escassez numa população, em que faz a limitação da infraestrutura ou do bem-estar social europeu em atender a todos, faz com que haja um discurso em que os locais devem receber prioridade em detrimento daqueles que são de fora.
e isso acaba gerando, desequilibrando a balança em prol de políticas mais restritivas, mesmo que, por outro lado, a Europa, a União Europeia, por exemplo, sofra com problemas estruturais, como envelhecimento da sua população, entre outras coisas, assim como os Estados Unidos também enfrenta os mesmos problemas, mas o que tem se sobreposto nesse momento é a questão de segurança, né? O imigrante visto como um elemento que contribui para a desestabilização, para a insegurança nesse momento de crise. Então, os discursos em um momento em que tudo está mal, que está tudo muito incerto, esses discursos tendem a se propagar com maior tônus, com maior vigor, do que um discurso mais racional, voltado a dados, voltados a números, entre outros, né? Então, eu acredito que o cenário atual é um cenário, João, propício para que haja cada vez, acredito que nos próximos 2 anos, a União Europeia, países da União Europeia vão evoluir consideravelmente em leis restritivas quanto à imigração, isso com reflexo desses dilemas geopolíticos, até porque essa instabilidade econômica e política que os países vivem não vão ser, ao meu ver, resolvidas no curto espaço de tempo. Então, infelizmente, isso tende a reverberar na questão imigratória nos próximos 2 anos, especialmente em 2027, quando vários países terão eleições. A tendência é que esses... É importante também, o sinal do professor deu uma travada, a gente já vai tentar retomar, mas enquanto isso, doutor, eu quero abordar ainda esse tema, né, sobre os vistos, diferentes vistos que já existiam em Portugal, talvez agora sejam mais restritivos, outros que podem ter surgido. Eu quero que você nos esclareça, inclusive sobre a questão de trabalho, né? Pessoas vão para lá não só para turismo, embora seja, né, um dos locais mais bonitos de se visitar, um dos locais mais procurados, mas também para tentar uma nova vida, tentar melhores condições em Portugal e nos países ao redor. Mas em Portugal especificamente, existe uma diferença, até nós comentávamos aqui nos bastidores, sobre um visto de trabalho e um visto de procura de trabalho. Qual que é essa diferença e como fica a partir de agora essa questão de habilidades qualificadas, né, para você conseguir com mais facilidade entrar em território português? João, quando o visto de procura de trabalho foi criado, o intuito do legislador era promover abre aspas, uma imigração correta. Muitas pessoas tentavam ir para Portugal, ainda tentam, por mais que a gente oriente, né? Entrar com o visto, de turista e depois dar um jeitinho e reorganizar, né, a residência no país. Porém, o visto de trabalho é diferente do visto que era a proposta do procura de trabalho. O de trabalho, você já recebe da fonte empregadora de Portugal, no caso uma empresa, por exemplo, o contrato formatado, estabelecido com o trabalhador. Feito isso, você faz o seu processo de visto, justo ao posto consular, e concedido esse visto, o empregado embarca para Portugal com o visto correto de trabalho subordinado, nesse exemplo que eu estou dando. E aí sim, ele faz a entrega da documentação dele junto à AIMA, antigo CEF, né? Para ter o seu certificado de residente, né? Autorização de residência expedida por base no contrato de trabalho pré-estabelecido. O visto de procura de trabalho, quando foi criado, ele tinha esse intuito, como eu disse, da pessoa ir para Portugal e não ter que ficar depois consertando a história no meio do caminho. Você tinha a proposta de ir procurar um emprego e caso você não tivesse essa sorte, não tivesse esse resultado pretendido, você deveria voltar para o seu país de origem. Esse visto, ele tinha a fundamentação em 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, ou seja, 180 dias no máximo. Fiquei 181, ficou ilegal, tá? E quais eram as vantagens, né, para Portugal em si, nessa situação? Primeiro, para o setor hoteleiro, na contratação de trabalhadores, para as épocas, né, de destaque, como o verão europeu, enfim, para as épocas, assim, para os momentos onde demandaria uma atuação maior dessa fonte empregadora, ou dos próprios restaurantes também,
em altas estações. E agora, com essa modificação, com essa alta qualificação como requisito, no nosso entendimento, essa proposta do visto de procura de trabalho, ele perdeu um pouco o seu efeito. Por quê? Uma pessoa que seja técnica, altamente qualificada, ela não vai programar uma viagem de residência com visto de curta duração para ficar por pouco tempo. Ela vai tentar fazer uma residência num tempo maior. Então, não faz muito sentido. E a zona hoteleira, né? O setor hoteleiro, o setor de restauração, como falamos em Portugal, que são os restaurantes, que demandam, né, essa necessidade, que são carentes de trabalhadores, porque Portugal é um país pequeno, né? É um país pequeno se comparado, né, ao Brasil. Eles precisam de pessoas que estejam dedicadas a esse setor, ao atendimento. Portugal é um país lindo, maravilhoso, né? Atrai turistas do mundo inteiro. Eles têm essa necessidade de contratação. E com essa medida da alta qualificação, que o governo ainda ficou de definir o que seriam, né, esses trabalhadores altamente qualificados, no nosso entendimento, perdeu um pouquinho a essência desse visto. Então, para quem quer trabalhar e seja um posto considerado normal, né, precisa já sair do Brasil com contrato de trabalho e com visto de contrato corretamente, expedido pelo Consulado Geral de Portugal. Perfeito, doutora Luciane Tomé. Muitíssimo obrigado mais uma vez por essa ajuda à Band News TV, ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, especialmente ao Band News no Mundo. É um assunto muito importante para os brasileiros, um assunto que certamente seguiremos tocando ao longo dos próximos anos e contaremos sempre com a sua participação. João, muito obrigada. Obrigada por participar, obrigada por poder esclarecer e pela oportunidade. Esperamos que tenhamos novos tempos aí em vista aí para os imigrantes que estejam em Portugal. Muito obrigado. Também quero agradecer ao professor Kécio Lemos, que teve esse pequeno problema técnico, mas nos ajudou bastante também, como sempre, no Band News no Mundo. E, obviamente, agradecer a você por mais uma semana de audiência. Nós voltaremos na semana que vem no Spotify, no canal Band Jornalismo no YouTube e na programação da Band News TV, às 10h30 da manhã, aos sábados e domingos. Na semana que vem, o Band News no Mundo volta. Até mais.